para nossa live, meu povo. Hoje eu quero falar do livro de Gênesis, que foi uma das coisas que, quando eu tive entendimento, eu falei: nossa, não acredito que eu entendi isso. Então, bora lá. Tá bem em Gênesis 1, o primeiro parágrafo. Eu tô lendo a versão NVI, para quem quiser acompanhar. E tá assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Detalhe, é céus, então é mais de um. Mas eu não vou entrar a fundo nisso, porque senão não pus. Mas assim, o princípio, Deus criou. Então ele sabia, na verdade ele queria que a gente soubesse que ele estava lá. Ele queria que soubéssemos que ele estava lá no princípio. Desde o comecinho, ele estava lá. E o mais doido, tava os três, não tava um só não. Vou explicar como. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus, Espírito com E maiúsculo, então é o Espírito Santo, se moviam sobre a face das águas. Olha que top! Aí imagina, tipo assim, não tem nada, tá? Trevas. E aí o Espírito tá o quê? Pairando sobre essa face das águas, certo? E o mais doido, aí a próxima parte, que é 1 Gênesis 3. Disse Deus: haja luz. E houve luz. O que me chamou muita atenção nessa parte. A hora que ele fala haja luz, ele coloca pra fora uma profecia, uma palavra, uma ordem. E aí a importância da gente profetizar sobre as coisas. A gente dar ordem sobre as coisas. Ele ensinou desde a primeira página desse livro como que faz. E o mais doido, além de profetizar a importância do que sai da sua boca, você falar e falar de coisas boas, porque também nesse livro fala que da nossa boca pode sair da mesma fonte, não pode jorrar água amarga nem água doce. Então que a gente tem que escolher. A gente vai falar palavras de maldição ou palavras de bênção. E a importância de falar isso, porque às vezes a gente tá recebendo palavras de maldição, não tá nem ligando tipo com o treco. Por exemplo, você faz tudo errado, você não consegue, isso aqui vai dar errado. Isso são todas palavras de maldição, porque é coisas boas, de bênçãos, então é algo amarga. Então é palavras de maldição. Então que você, assim como eu, se atente mais ao que sai daqui e a importância disso. E na primeira página, o primeiro versículo, o primeiro capítulo aqui, já tem a importância da gente profetizar sobre as coisas. E o mais doido, aí tá, né, dessa parte assim, como se o Espírito de Deus estivesse pairando sobre as trevas, sobre as águas, né, no princípio. E aí ele fala, haja luz, e houve luz. E detalhe, tava que Deus, né, primeira linha, no princípio Deus. Depois tinha, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o segundo. E terceiro, quando ele falou, haja luz, a luz já estava dentro dele. Ele só deu a palavra de ordem, né? Deu a palavra a profecia, né? O ato de falar essas coisas. E quem é a luz? Se a gente for lá em João 7:12, tá assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quem é a luz que estava dentro do Criador, que é Deus? Jesus. Então, desde o primeiro capítulo de Gênesis já tinha a Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o mais doido, a importância da gente falar. E do que fala, sai da nossa boca, é sim uma profecia. E da gente atentar. O que a gente está falando? O Criador, no princípio, ele já ensinou. O que você está profetizando para acontecer na sua vida? O que você está falando? O que está saindo daqui? É palavras de bênção ou é palavras de maldição? É água amarga ou é água doce? Eu acho isso aqui fenomenal. E o mais doido,
Aí, Deus, pra quem não sabe, vem de El Shaddai, que é Deus Todo-Poderoso. E que é uma coisa que eu anotei aqui. Deus continua sendo o Criador. Existe a fala, né? O poder da fala, o poder do que é. Cara, como assim? Ele falou assim, Deus não existe. Aí o outro ficou assim, hã? Aí ele, Deus não existe. Ele arruinar com a minha live. Mas enfim, você pegou o código que Deus não existe, Deus é Deus. Ele já estava antes de tudo existir. É sério, meus. Eu espero que tenha feito sentido pra vocês. Ou que pelo menos você tenha colocado uma pulguinha atrás da orelha sua. Da onde que a Erika entende essas coisas? Por que ela tá tão assim? Porque isso aqui é uma preciosidade muito, muito topzera. E assim, toda vez que você lê, Deus te dá um entendimento que antes você não tinha. Então, toda vez que você lê isso aqui de novo, é como se estivesse lendo com outro entendimento. Por isso que faz mais e mais sentido aquela parte que fala da renovação da vossa mente. A nossa mente está em constante renovação. E às vezes, a hora que a gente vai ler, igual o Gênesis de novo, a gente está com uma outra mente já. E aí a gente tem outro entendimento. E fora isso, uma coisa que eu sempre faço antes de ler isso daqui, eu faço uma oração. Eu falo, Senhor, que escamas caiam dos meus olhos e que eu consiga entender coisas que eu não entendia. E o mais doido, eu aprendi que a gente tem que agradecer por coisas antes mesmo que ela aconteça. E você fala, que isso vem da onde? Vem de várias partes daqui. Jesus, o que eu entendi de Jesus é que ele veio sim antes e ele veio para ser o exemplo. E esse livro aqui, ele conta todos os códigos. Igual, não tem nada que você vai passar na vida que ele já não tenha passado. Então, você tá com raiva, aqui tem o que fazer. Fui traído, aqui tem. Eu tô desanimado, aqui tem. Então, ele veio para mostrar como fazer. Quando ele era Deus. E ele não deixou, por exemplo, de ser batizado nas águas. É como se ele estivesse ensinando, ó aqui como é que é para fazer. Então isso é muito, 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 muito top. E aí esse negócio de agradecer, antes mesmo de ter recebido, né? Vem da onde? Da parte que Jesus, por exemplo, quando ele tinha os 5 pães e os 2 peixinhos, o que ele fez? Antes mesmo que Deus multiplicasse, ele agradeceu, ele rendeu graças. Então ele já agradeceu por um milagre que ainda nem tinha acontecido. Por exemplo, de Lázaro. Antes de Lázaro ser ressuscitado, ele também já estava agradecendo. Então, às vezes parece doideira, mas quantas coisas a gente deixa de agradecer porque elas ainda não aconteceram? Eu tava ouvindo ali e ele também falou numa questão, é muito fácil a gente agradecer depois que já aconteceu. Depois que, sei lá, você já foi livrado de um acidente, você tá bem, todo mundo tá bem. É fácil agradecer, né? Depois que já aconteceu. Mas e antes? Sendo que ele faz aqui, isso acontece várias vezes nesse livro. Ele agradece antes da multiplicação acontecer. Ele agradece antes do milagre acontecer. É como se o milagre já tivesse acontecido. E isso é uma outra reflexão que eu queria trazer para vocês hoje, que você ainda não aconteceu na sua vida, que você não tá agradecendo. Esses dias eu tô muito pensativa nisso, sabe? E agradecendo mesmo. Então, quando às vezes eu vou ler uma passagem aqui no livro, eu vou ler a Bíblia, eu falo, Senhor, obrigada pelo discernimento que o Senhor trouxe pra mim hoje, que eu não tinha até ontem. Então eu agradeço por um discernimento que eu ainda não recebi, mas eu agradeço como se eu tivesse recebido. E o mais doido, aí eu recebo. Eu não sei se fez sentido pra você ou se não, mas
Eu desejo que você viva o que eu tô vivendo, que você tenha discernimentos, revelações desse livro, como eu estou tendo. E é isso. E amanhã eu vou preparar uma outra live pra vocês do que tô lendo nesse livro. Aí uma outra coisa que eu queria colocar também. Eu quero abrir um clube do livro. Só que ele vai ser diferente. Vai ser o clube... Não vai ser um clube de livro, vai ser o clube do livro. E que livro que é esse? A Bíblia NVI. E... porque eu vejo que às vezes, até eu, sabe? Às vezes eu falo, eu vou ler a Bíblia toda esse ano e tal, e acaba passando. E eu quero fazer esse compromisso público. E eu quero realmente que as pessoas que estejam a fim de fazer isso venham comigo, mesmo que venha uma pessoa. Mas que essa pessoa se comprometa a ler esse livro aqui junto comigo. E eu já até fiz o cronograma pra gente ler esse livro todo em 6 meses. Vai dar em média 6 ou 7 capítulos por dia. E aí a gente vai finalizar isso daqui em 6 meses, esse livro. E a versão que a gente vai ler juntos vai ser a NVI. E a ideia é a cada semana a gente fazer um encontro e a gente comentar as revelações que cada um recebeu desse livro durante a leitura da semana. E essa é a ideia. E aí, ao final de 6 meses, nós todos vamos ter lido esse livro inteirinho. E aí, depois, nos próximos 6 meses, eu não sei como é que vai ser, se vai ler outra versão, não vai ler outra versão. Mas, enfim, esse é o desejo que vem no meu coração. E eu só tô definindo agora a data que eu queria que começasse a partir de amanhã, dia 6. Porque aí, dia 6 de julho de 2025, a gente já finalizou esse livro todo. A gente já leu ele todo. Em meio ano, a gente já fez o que a gente se propôs a fazer no começo do ano, que era ler a Bíblia toda. E se você tiver afim, me chama no direct. Eu vou criar um grupo no WhatsApp e aí a gente vai conversando certinho de como vai funcionar. E é isso. Espero você lá no Clube do Livro. Um beijo, um abraço.